Existe uma fase da fé que poucos comentam, mas quase todos atravessam. É a fase em que você continua orando, continua buscando, continua fazendo tudo o que sabe que deve fazer. Mas não há resposta visível, nenhum sinal extraordinário, nenhuma confirmação clara, apenas continuidade. E no início você suporta bem, porque acredita que é só uma questão de tempo. Mas conforme os dias se acumulam, a ausência de movimento começa a gerar uma tensão silenciosa dentro de você. Não é incredulidade, é desgaste, é a sensação de estar caminhando em direção a algo que você não consegue mais enxergar com nitidez. O silêncio de Deus não costuma ser abrupto, ele é gradual. Primeiro as respostas diminuem, depois as confirmações ficam raras, e então chega um período em que parece que o céu simplesmente decidiu não comentar nada sobre o que você está vivendo. É nesse ponto que muitos confundem silêncio com rejeição. Mas há uma diferença profunda entre não responder imediatamente e não estar presente. Deus pode estar em silêncio e ainda assim estar completamente envolvido em cada detalhe do seu processo. Em Isaías 55:8, está escrito que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Isso significa que a lógica divina não segue o ritmo da nossa ansiedade. Nós queremos clareza antes de continuar. Deus quer confiança antes de revelar. Nós pedimos explicação. Ele trabalha transformação, e enquanto insistimos em entender o que está acontecendo ao nosso redor, Ele muitas vezes está trabalhando no que está acontecendo dentro de nós. O silêncio revela o nível da nossa dependência. Quando tudo flui rapidamente, é fácil afirmar que confiamos. Mas quando não há movimento externo, a fé deixa de ser discurso e passa a ser decisão diária. Decidir continuar orando mesmo sem sentir. Decidir permanecer firme mesmo sem confirmação. Decidir confiar mesmo sem garantias visíveis. O Salmo 46:10 declara: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietar não é parar de agir, é parar de tentar controlar. É reconhecer que há dimensões espirituais acontecendo além da sua percepção. Enquanto você mede o tempo em dias, Deus trabalha em propósito eterno. Enquanto você enxerga atraso, Ele enxerga alinhamento. Talvez o que você chama de demora seja proteção. Talvez o que você chama de silêncio seja estruturação. Porque promessas grandes exigem fundações profundas. E fundações não são construídas na superfície. Elas são cavadas no invisível. E cavar dói. Leva tempo. Parece que nada está sendo construído, mas é exatamente ali que tudo começa. Em Romanos 8:25 está escrito que, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. A paciência bíblica não é passividade, ela é resistência confiante. Ela é permanecer firme enquanto a emoção oscila. É continuar obedecendo mesmo quando a recompensa ainda não apareceu. Há momentos na história bíblica em que o silêncio precedeu grandes movimentos. José passou anos sem entender o motivo da prisão. Davi foi esquecido no campo antes de ser lembrado no palácio. O intervalo entre promessa e cumprimento nunca foi vazio. Sempre foi preparação. Se Deus respondeu suas orações no passado, por que essa seria diferente? A fidelidade dele não muda conforme a sua percepção muda. O caráter de Deus não oscila conforme sua emoção oscila. Ele continua sendo o mesmo quando você não sente o mesmo entusiasmo de antes. Talvez você esteja em um desses períodos agora. Um período em que nada parece avançar, mas avance você. Continue fazendo o que é certo. Continue buscando. Continue construindo disciplina. Porque quando a resposta vier, ela encontrará alguém mais forte do que aquele que começou a orar lá atrás. Eclesiastes 3 declara que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar.
O problema é que queremos colher no tempo de plantar, e quando a colheita não acontece, questionamos o agricultor, sem perceber que o solo ainda está sendo preparado. O silêncio de Deus não é ausência de amor, é maturidade em construção. Permaneça, continue, confie, porque o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E quando você olhar para trás, perceberá que os dias em que ele parecia mais distante foram exatamente os dias em que ele estava trabalhando mais profundamente.